Maia, 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 Maia. Fala aí, galera, eu sou o professor Vitor Terra e a gente hoje vai começar falando sobre substantivo. Mas antes de nós começarmos a aula de hoje, deixe o seu like, siga o nosso canal para que você possa estar sempre recebendo atualizações dele. Bem, substantivo é uma classe importantíssima para a língua portuguesa, não que as outras não sejam, mas eu sempre considero, eu, Vitor Terra, considero que verbo e substantivo elas vão ter sempre um peso maior nas nossas frases, em tudo que a gente tenta falar. Bem, substantivo é a classe gramatical que vai nomear seres, objetos, fenômenos, qualidades, lugares, ações, tudo vai girar em torno do substantivo. E para a gente poder começar, a gente tem que entender que os substantivos eles se classificam em nove tipos. O primeiro tipo é o tipo comum. O comum ele vai se classificar por ser uma forma genérica. Como assim uma forma genérica? Ele classifica seres que não têm uma identidade própria. Por exemplo, eu tenho casa, eu tenho cadeira, eu tenho loja, eu tenho sogra, sogra aí do povo, eu tenho nuvem. Substantivos comuns. Não há uma identidade própria. Tá bom? Agora, o substantivo próprio já é o oposto. O substantivo próprio ele vai entender o ser de forma particularizada. Ou seja, o substantivo próprio vai entender aquele que tem uma identidade própria. O ser que vai ser definido com letra maiúscula porque ele tem uma identidade. Ele não é genérico. Por exemplo, Brasil. Brasil é um substantivo próprio. Vitor, Genária, Jupira, lojas americanas. Instituições também vão entrar dentro do substantivo próprio, tá bom? Instituições, nome de loja, tudo entra no substantivo próprio. E assim reticências, porque nós temos uma infinidade de substantivos próprios. Substantivo simples. O substantivo simples ele só vai ter um radical, ou seja, ele só vai ter uma palavra. Então, por exemplo, quando eu digo casa, eu tenho um substantivo comum e simples. Quando eu tenho, por exemplo, flor, a flor, eu tenho um substantivo simples. Quando eu tenho, por exemplo, roupa, substantivo simples. Agora, o substantivo composto ele vai ser o oposto. Enquanto o simples ele vai ter um radical, ele vai ter uma palavrinha, o composto ele vai ter mais de uma. Então, por exemplo, quando eu falo beija-flor, substantivo composto. Quando eu falo, por exemplo, guarda-roupa, substantivo composto. Quando eu digo, por exemplo, passatempo. Lembra do processo de composição por justaposição e aglutinação que a gente vê lá em formação de palavras? Na verdade, a gente aprende substantivo simples e composto lá atrás, no 6º ano, 5º ano, porque mais à frente isso volta para a gente com o nome de composição por justaposição e aglutinação. Substantivo concreto. Há uma polêmica muito interessante em cima do substantivo concreto e do abstrato, porque geralmente, lá atrás, a gente aprendeu de maneira errada que o substantivo concreto é tudo que eu pego. É o palpável, é a caneta. Caneta eu posso entender como substantivo concreto. Beleza. Mas o substantivo concreto ele vai designar um ser que existe independente de outro. Por exemplo, Brasil. Brasil é independente se você quer não, o Brasil existe.
Tem uma polêmica em cima do concreto. O concreto, sim, são os objetos, são aquilo que eu pego, aquilo que eu vejo, por exemplo, pizza. Pizza é algo que é concreto. Mas também, se eu te fizer uma pergunta agora, Saci Pererê é concreto ou é abstrato? Talvez a metade das pessoas aí deve ter pensado assim, Saci é abstrato. E a outra metade fala assim, não, Saci é concreto. Aí eu digo assim, eu sempre faço essa pergunta das minhas turmas quando eu começo, eu sempre jogo assim, fada, Saci, mula sem cabeça. Geralmente eu tenho 80% da turma que levanta a mão dizendo que são abstratos. Mas tem algumas pessoas que ficam em cima do muro. Aí quando eu digo assim, Deus é concreto ou abstrato, eu vejo que há uma diferença. Aí a metade da turma levanta a mão e a outra metade não. Para a gente entender isso, para acabar com essa polêmica do que é concreto e do que é abstrato, foi definido que todos os seres, entidades religiosas, seres do folclore, personagens, vão entrar no concreto. Então possa ser que caia uma pegadinha no seu concurso dizendo o seguinte, fada é concreto, tá? Saci é concreto, até porque a minha experiência de vida pode não ser a sua. Certa vez um professor dando aula numa escola perguntou se Saci era concreto ou abstrato e uma aluna falou assim, é concreto porque eu vi um Saci. Essas histórias populares, enfim, essas situações que vão correndo o mundo afora, essas histórias, elas, o que pode ser concreto para um pode não ser para outro. Então decidiu-se que Saci, Deus, diabo, tudo é concreto. Tudo bem? Então, o que seria um ser abstrato? O substantivo abstrato, ele vai designar seres que dependem dos outros para se manifestar ou existir. Então, o abstrato, mais uma vez erroneamente, quando a gente pergunta assim para o aluno, o que é concreto e abstrato? O aluno só fala para mim, mesa, cadeira, janela, para concreto. Para abstrato ele fala amor, ódio, faz até uma reza, ele só sabe isso. Amor, ódio e alegria. Mas falando só os sentimentos. Os sentimentos são abstratos, realmente. Mas essa definição do abstrato, ela vai dizer para a gente o seguinte, os seres que dependem de outro para existir. E a partir do momento que esse ser para de fazer uma determinada coisa, aquela situação acaba, também entra como abstrato. Vou te dar um exemplo. Beijo. Você não vê o beijo. Você não vê o beijo. Mas eu sinto. Você também não sente. Você, na verdade, o que você vê, um casal na rua, você vê os lábios se tocando, entendeu? Você vê isso aqui. Mas quando o casal está se beijando, e quando eles terminam de beijar, cada um vai para o seu lado, cadê o beijo? O beijo não sumiu? Então tudo que depende de outro para acontecer, também entra no abstrato. Assim como o abraço, você não vê o abraço como eu vejo uma caneta, por exemplo. Você vê lá braços se entrelaçando. Quando os braços se separam, cadê o abraço? Não existe mais. Então entra como abstrato. Eu tenho, por exemplo, beijo, eu tenho abraço, eu tenho carinho, eu tenho tapa. Você vê uma mão com força sobre um objeto ou sobre alguém. Mas cadê o tapa agora? Você só viu o momento do tapa. O tapa saiu. Tudo bem? Então esse é o abstrato. Primitivo. Também você aprendeu lá atrás para depois e compreender melhor o processo de derivação. Primitivo não deriva de nenhuma palavra. Então, por exemplo, eu tenho casa, eu tenho flor, eu tenho menino. E o substantivo derivado, ele vem de uma outra palavra. Então, eu vou ter caseiro, eu vou ter
floricultura. Eu vou ter meninada, porque deriva de uma outra palavra. Coletivo. Coletivo é o conjunto de seres da mesma espécie. Então, para poder evitar que eu falasse, por exemplo, eu vi muitas abelhas, né? Eu vi um enxame. Eu vi, por exemplo, muitas borboletas. Eu vi um paná. Eu vi muitos lobos, eu vi uma alcateia, lembrando que a alcateia não tem mais acento. Eu vi muitos cães, eu vi uma matilha. E assim vai. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque a lista de coletivos é enorme. E nada melhor do que a gente estar exercitando todos esses conteúdos. Para que você possa lembrar disso, toda vez que te perguntarem assim, ó, indique ou classifique o tipo de substantivo, você tem que estar sempre fazendo algumas perguntas. Por exemplo, é comum ou próprio? É simples ou composto? É concreto ou abstrato? É primitivo ou derivado? Sempre que você for se perguntar, você vai ter que estar sempre pensando sempre em dois tópicos. Porque todo substantivo, ou ele é comum, ou ele é próprio. Ou ele é simples, ou ele é composto. Ou ele é concreto, ou ele é abstrato. Ou ele é primitivo, ou ele é derivado. Todo substantivo ele tem mais de uma classificação. Por exemplo, casa. Casa é comum. Casa é simples. Casa é concreto e casa é primitivo. Tá bom? Então, o substantivo ele pode ter mais de uma classificação. Comum, simples, concreto, primitivo. Casa, 4 classificações. Beleza? Então, gente, continuando aqui, a gente vai falar de gêneros dos substantivos. E aí, nos concursos públicos, caem muito essas questões, principalmente os gêneros uniformes e os gêneros incertos. Mas primeiro a gente vai entender que os gêneros eles são divididos em biformes e uniformes. Biformes porque eu tenho duas formas. Então, por exemplo, eu tenho professor e professora. Eu tenho menino, menina. Eu tenho, sei lá, bode e cabra. Eu tenho duas formas. Mas dentro disso eu tenho um outro tipo de grupo, que é o grupo do substantivo uniforme. O substantivo uniforme, ele se divide em 3. Bem, primeira coisa eu tenho que entender que os epicenos, eles só vão servir para animais. Então, se no seu concurso você lê lá, cobra macho, cobra fêmea, você tem um substantivo epiceno. Se você olhar barata, não é barato, barata macho, barata fêmea, você tem aí um exemplo de epiceno. E rinoceronte? Rinoceronte não é epiceno, tá? Eu tenho rinoceronte. E qual seria o feminino de rinoceronte? É abadá. E não abadá. Abadá é aquela roupa que você usa lá pro carnaval.
Abada. Abada é o feminino de rinoceronte. O que é um substantivo sobrecomum? Um substantivo sobrecomum é aquele que só tem uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então você não diz ele é um criança, né? Ele é uma criança, ela é uma criança. Então eu tenho criança, eu tenho vítima, eu tenho pessoa, eu sou uma pessoa, não, eu sou uma pessoa. Todas são exemplos de substantivos sobrecomum, então só vai haver uma forma. O comum de dois gêneros, ele só tem uma pegadinha que aí, mais uma vez, a gente às vezes aprende de uma maneira um pouco errada, que o comum de dois gêneros ele vai ter uma palavra que modifica. Ele vai ser modificado por uma palavra. E essa palavra pode ser um pronome, pode ser um artigo ou pode ser um adjetivo. Qual é o grande problema do comum de dois gêneros? Que geralmente quando é ensinado, as pessoas só trabalham em cima de artigo. Então bota assim: o dentista, a dentista. Mas eu posso ter, por exemplo, um adjetivo: talentoso pianista. Talentosa pianista. Eu posso ter um pronome demonstrativo: aquele dentista, aquela dentista. Então, eu vou ter aí um artigo, um adjetivo ou um pronome que vai estar indicando o gênero do meu substantivo. Dentro disso, a gente também vai trabalhar com o gênero incerto. O que é o gênero incerto? São aquelas palavras que vão cair como pegadinha na sua prova. Há um tempo atrás teve uma prova da EA que jogou a palavra cal. E aí muitas pessoas erraram, porque cal não é uma palavra masculina. Cal é uma palavra feminina. Então o correto seria a cal. O correto seria a libido. O correto seria a derme, a faringe, a omoplata, a cólera, a gênese. E não o gênese, a gênese. O correto seria o tapa, o clã, o eclipse, o champanha, o herpes. Vou colocar aqui, que às vezes cai, né? Alface é a alface. Cuidado, porque vira e mexe, volta e meia, esse tipo de questão pode aparecer na sua prova e você não vai errar mais isso, tá bom? Fica sempre atento, principalmente eles gostam, né? As bancas gostam de jogar alface, champanhe, herpes, cal e libido. São as palavras que mais caem, porque a gente ouve muito o cal, mas na verdade é a cal.